Paz e luz a todos que nos assistem. No programa de hoje nós vamos refletir sobre a célebre exortação do sábio grego Sócrates, conhece-te a ti mesmo. No quadro Espiritismo responde questões sobre a possibilidade de doenças mentais serem provocadas por espíritos e a máxima espírita fora da caridade não há salvação. Entre esses dois quadros nós temos o nosso Cristo e nós no terceiro milênio, que vai refletir também sobre uma frase contida na oração de Francisco de Assis. Está no ar Diálogo Espírita. Prezados amigos, tema livre de hoje, vamos comentar alguma coisa sobre Sócrates, conforme eu não sei. E eu viro logo aqui para os meus colegas, a Rose Heidmann e o Gilberto Tomasi. Vamos filosofar um pouquinho? Uau! É preciso, né? É preciso também. Preciso aprender. Então vamos falar um pouquinho primeiro sobre Sócrates, um dos precursores do Espiritismo. Está lá no início do Livro dos Espíritos, acho que do Evangelho segundo o Espiritismo também, não tenho bem certeza. Mas a frase, conhece-te a ti mesmo, ela constava da entrada do templo de Apolo, em Delfos, na Grécia. Antigamente, os mundos, os países, os povos eram politeístas, né? Então, o próprio Sócrates respeitava vários deuses, os deuses do Olimpo. Essa frase passou por muitas adaptações de sentidos, né? Entendido muitas vezes como uma sabedoria geral e antiga, e também como se fosse uma demonstração de pai para filho, né? Um filho inexperiente ainda. Então, conhece-te. É aquilo que às vezes a gente diz, né? Cresça e apareça. Então, primeiro cresça para depois ter liberdade de discutir, você pensa que sabe as coisas, né? Mas para Sócrates era mais do que se conhecer, era uma transferência de interesses, de valores do mundo externo, né? Riqueza, fama, poder, para si mesmo, em busca de uma verdade que liberta. Você, se não me engano, no programa passado, falava, conhecereis a verdade vos libertará de Jesus. Jesus ratificou, portanto, alguns séculos depois, 5 séculos depois de Sócrates. Só que já tinha esse entendimento. E ele não fala de um conhecimento de mundo, de ciência, de tecnologia, como a gente diria hoje. Ele fala mais implica num certo processo de purificação, que vai permitir que o indivíduo conheça mais a si mesmo, aos outros e ao próprio universo. Em resumo, ele está dizendo, olha, você não é só corpo, você é espírito, será que você consegue enxergar isso? É o que Sócrates propõe. As reflexões sobre a própria natureza, a própria existência, né, são a base da nossa visão do mundo externo. Isso está na base de toda a sabedoria, de todo o conhecimento, desde a mais remota antiguidade. Então, o conhece a ti mesmo é um convite a que a pessoa, antes de extrapolar e construir hipóteses, né, sobre o mundo externo, ela comece a analisar a partir daquilo que ela pode observar de mais perto, da sua própria natureza, sem ter ilusões. E Sócrates, naturalmente, imagino, deveria estar altamente inspirado quando falou isso, porque a doutrina espírita nos mostra que todas as potencialidades que nós precisamos para desenvolver o nosso conhecimento está dentro de nós. Então, acho que é isso, olhe para você, veja o que você tem, veja da tua capacidade, né? Coloque isso para fora, não fica dependendo ou achando desculpas, querendo que os outros façam aquilo que está dentro de você que você pode fazer. Ou você se considerar muito pequeno ou incapaz quando você não é. Também. Não pode alegar falta de cultura, de estudo, porque isso independe. Isso independe. A dependência de ter vontade de fazer essa introspecção. Né? De querer se enfrentar. A gente vai falar um pouquinho mais na frente desse aspecto aí, de o quão duro é você admitir que você é de certa forma, porque as pessoas
elas enganam os outros com as aparências e cometem o auto-engano também. Elas não têm coragem de se enfrentar. Tem coragem para um monte de coisa, menos para se olhar realmente como elas são. Mas você falou bem lembrado, você falou do Sócrates, porque ele estava inspirado, e a gente lembra que ele mesmo admitia que tinha o daimon, né? Que era o seu espírito protetor, o seu espírito inspirador de todo o seu trabalho e tal. É uma biografia lindíssima de Sócrates, apesar dele, tal qual Jesus, não ter escrito nunca uma palavra. Não, é verdade. Né? Em 1651, portanto, 1500, um milênio e meio depois, né, eu coletei a seguinte informação. Um outro filósofo inglês, Thomas Hobbes, ele afirmou que se pode aprender mais estudando os outros do que a partir de livros. Olha a primeira constatação que ele fez. Particularmente os sentimentos que influenciam os seus pensamentos e as motivações de suas ações. Ele diz, mas para nos ensinar que a semelhança dos pensamentos e paixões de um homem, os pensamentos e paixões de outro, todo aquele que olhar para dentro de si e contemplar o que faz, quando pensa, opina, raciocina, tem esperança, medo, etc., pode ter por base, ele deve assim ler e saber quais são os pensamentos e paixões de todos os outros homens sobre as ocasiões parecidas. Então, ele já está aprofundando, ele está dizendo que esse conhecimento envolve necessariamente as relações, não sei se você entendeu essa frase desse jeito. Ele já não está trabalhando como Sócrates, que pensava sozinho, eu preciso me conhecer. Ele diz, olha, o conhecimento de mim mesmo passa necessariamente pelo relacionamento interpessoal com os demais. E aí entra a empatia, né? A empatia, a inter-relação pessoal, né? Que é uma coisa assim muito simples, muito singular, mas que tem uma profundidade muito grande. Você tem que saber como se relacionar com o outro. Eu acho que isso também é a questão, o problema-chave aí. É também uma postura científica, né? O mundo biológico, o mundo material, atualmente pelo menos, você mensura, você mede, você tem aparelhagens. O mundo moral, o mundo psicológico, ele depende de observação. E o que ele coloca muito bem é que o que é mais fácil observar, no que você tem menos subterfúgios e menos máscara, né? Se você estiver disposto a aprofundar a análise, que às vezes é dolorosa, em você mesmo. Então, a partir da sua análise, você pode extrapolar e medir o outro, embora tenhamos que reconhecer que as naturezas, né, às vezes têm raízes, fundamentações, estruturas relativamente diversas, mas a estrutura humana, o ser, foi criado num certo molde básico, né, que nos aproxima, que nos torna mais semelhantes. E aí, 100 anos depois, 1750, Benjamin Franklin, ele fez uma comparação muito interessante. Você sabe que eu não sei, acho que nunca tive um diamante na mão, mas já tive aço, tenho contato com aço. Ele diz que o diamante, o aço e o conhecimento de si mesmo são as 3 coisas mais duras que existem. Ai, eu concordo. Sabe a constatação. Veja o quão difícil é. E também um cidadão chamado Ralph Emerson, que eu também estou conhecendo de nome agora, nunca ouvi anteriormente alguma referência dele, ele escreveu um poema, onde ele coloca aí, ele levou, realmente, tinha que ser um poeta, né? Onde ele coloca que conhecer-se a si mesmo, né, equivale ao conhecimento de Deus, porque Deus vive dentro de cada pessoa. Bonito, né? Eu acho que ele complicou um pouco, né? Desculpe a brincadeira, complicou para nós. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade, estou brincando. O conceito de Deus, de que Deus está em toda parte. Se está em toda parte, está dentro de nós também. O que eu quis dizer é o seguinte, é que realmente nós temos essa noção de que Deus está dentro de nós e olha só, então a responsabilidade que nós temos, né, das nossas atitudes, né? Então, realmente. E é uma postura, de análise e conhecimento, né? Do conhecido para o desconhecido. Aí a gente, para não dizer que não falamos de flores, né, vamos falar não só dos filósofos materialistas, os espiritualistas, vamos falar um pouco de espiritismo mesmo. A gente lembra aqui a questão 919 mesmo, do Livro dos Espíritos, né? Agostinho, um dos pais da Igreja Católica, né? Onde ele invoca Sócrates, ele lembra um filósofo antigo, né? Na resposta, ele até não cita nominalmente,
um filósofo antigo, e ele diz o que ele fazia. Então nós já falamos aqui em outro programa, a gente não vai repetir tudo, mas aquele exame de consciência que ele fazia toda noite antes de dormir. Então ele repassava todos os acontecimentos do dia para ver se não tinha ofendido alguém, uma palavra mal colocada, uma ofensa, uma agressão, ou tinha deixado de fazer algum bem, etc, etc. A gente lembra de novo, e aí de Jesus com o aspecto da verdade, de conhecer a verdade. E por que ela liberta? Porque justamente ela nos coloca diante do espelho da nossa alma. É um encontro que nós temos com a nossa própria consciência, não tem como fugir, né? Na verdade, a gente se acostuma a observar o mundo como a gente gostaria que as coisas fossem. Nós olhamos os outros a partir de nós mesmos, né? Frequentemente. Então, nós temos o quê? Ilusões. A partir de uma análise, né, mais objetiva da nossa própria realidade, extrapolando da alheia naquilo que a gente pode observar, naturalmente nós nos desiludimos, o que é um grande processo de amadurecimento e crescimento, porque as ilusões somos nós mesmos que criamos, né? Então, esse foco em si mesmo nos dá uma base relativamente segura, embora transitória, porque o conhecimento é progressivo, para nós analisarmos o nosso próximo também, no sentido de auxiliar, né, a construção do conhecimento, o equilíbrio das relações humanas, nossa própria postura na relação com o outro, fazendo ao outro, né, como nós gostaríamos que o outro agisse conosco. Uma das dificuldades de conhecer-se a si mesmo é que nós transferimos aquilo que nós achamos que está errado no outro, coisas nossas, né? Fazemos essa transferência. Projetamos. Né? E o Wilson bem colocou que a partir do momento que nós tiramos a máscara, a gente começa a se ver como é, mas isso, no fundo, na realidade, acontece somente no mundo espiritual. Né? Aqui, para nós, é muito difícil ainda, quando você se vê frente a frente de você mesmo. Será que é assim mesmo? Aqui ainda... Agora eu fico um pouco em dúvida. O que diria, que gostaríamos que tivesse a nossa companheira Maralba, que nos concedeu uma entrevista, né, um programa passado, porque ela talvez pudesse ser isso mesmo, porque eles têm um conhecimento dessa área, de aprofundamento do autoconhecimento, né? Será que não há chance de as pessoas, pelo menos algumas, de realmente se encararem, deixar cair as máscaras, os subterfúgios, as hipocrisias e se encarar, pelo menos numa fase da vida, pelo menos na velhice, onde perde todas aquelas ilusões já, né? O que você acha? Eu tenho a minha convicção, né, baseada no que eu aprendi de doutrina espírita até. O nosso progresso é contínuo. Se nós temos consciência de que somos espíritos em processo, né, de crescimento, um processo que talvez nunca acabe, porque somos imortais, nós deixamos de nos iludir a respeito das nossas qualidades, mas começamos a nos amar, porque somos valiosos e importantes. Deus nos criou, capazes de amar, de repartir, de construir, nos concedeu o universo para que nós trabalhássemos sobre ele, né, como co-criadores. Isso demonstra, por um lado, que somos todos iguais e num processo igual de crescimento, mas, por outro lado, que todos nós valemos muito. Então, o autoconhecimento, ele não pode deixar de lado o amor a si mesmo. A reconhecer seus processos transitórios, amando a si mesmo como criação de Deus e com as nossas possibilidades infinitas de crescimento e de amorosidade. Eu acho que a gente não pode confundir humildade com perda de autoestima, claro, né? A gente pode reconhecer os erros, e isso que é importante, reconhecer que os tem, mas não precisa se apavorar também, achar que vai para um umbral. Foi Deus que não seja assim? Não, exatamente. Nós temos a opção de continuar sendo assim ou de progredirmos, de evoluirmos, né? Sem nos conformarmos com a nossa inferioridade, num processo de esforço, de trabalho, que é da lei divina. Então, Gilberto, eu acho que a gente chega àquele ponto que a gente pode chegar assim e dizer, bom, eu tenho esse defeito e mais aquele, minha alma ainda está cheia de sombras, né, de mazelas morais. Mas eu sou a luz de Deus. Eu estou enfermo e eu preciso e vou mudar, né? Mas aí é a chave do progresso individual de cada um, reconhecer, admitir. Né? Porque não adianta também você fazer essa introspecção, esse olhar para dentro de você mesmo, fazendo uma alusão ao seu amor próprio e querendo atenuantes para as coisas erradas que você faz. Sim. Né? Então, acho que aí sim, a conscientização é a chave, é a porta do progresso. E quando eu comentei há pouco que
Eu imagino que realmente você só se vê como você é no mundo espiritual. Não estou generalizando. Existem realmente algumas pessoas que têm essa capacidade, mas nós não podemos também nos auto-enganar que nós temos um conhecimento espírita, assim como as outras religiões também talvez tenham, mas é tudo na teoria, tá? Que é muito bonito, né? Eu concordo com você. Lá sem os embaraços da matéria, ele vai ver melhor. Ele vai analisar melhor, com certeza. Nós não podemos viver, né, focados nos nossos defeitos. Eles são características nossas espirituais transitórias. Nós temos que focar nas nossas possibilidades de iluminação, de serviço, de amor e crescimento. Então, meus caros amigos, se você, né, após uma profunda introspecção, chegar à conclusão de que você já não precisa mais dessas informações, que você já superou essas fases, né, já não possui tantos vícios e defeitos, meus parabéns. É de gente assim que esse mundo, esse nosso planeta precisa. Quanto mais pessoas assim nós tivermos aqui, reencarnados, melhor e mais feliz esse mundo será, né? E é bom para o mundo, para o planeta, para você, para nós todos, para a sociedade como um todo. É assim que nós faremos a tão famosa, famigerada transição planetária de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Desejada, é. Meus amigos, segue nosso programa daqui a pouquinho. Fica por aí. A revista Ser Espírita propõe um novo olhar sobre a vida encarnada. É o espiritismo sintonizado no século XXI, revendo os princípios fundamentais da doutrina espírita sob a ótica da filosofia, ciência e religião. Nesta edição, o destaque é para a entrevista com o médium Mauri Rodrigues da Cruz, fundador da Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas. Imperdível. Para conhecer os demais fascículos, visite o site www.serespirita.com.br. Você tem um familiar ou amigo com problemas de álcool ou drogas? Venha conhecer a comunidade psicossomática Nova Consciência em Capivari. Uma clínica com médico, psicólogo, terapeutas e especialistas no tratamento da dependência química. Atendemos pacientes do sexo masculino com período de recuperação de 4 a 6 meses para desintoxicação, terapia, conscientização e renovação de valores. Maiores informações, acesse comunidade-novaconsciência.com.br ou ligue 3491-7000 com Saulo ou Arnaldo. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da Editora M de Capivari, São Paulo. São mais de 350 títulos com dezenas de campeões de vendas. Peça o catálogo e dê aos seus clientes a oportunidade de conhecer os excelentes livros da Editora M. Contatos pelo e-mail vendas@editoram.com.br ou telefone DDD 19 3497 7000. Caros amigos, estamos mais uma vez com o quadro Espiritismo Responde. E hoje nós temos duas questões. A primeira, existe alguma doença mental que seja causada pelos espíritos? A resposta é não. Não existe nenhuma doença mental que possa ser causada pelos espíritos. Algumas pessoas nos questionam isso em decorrência da mediunidade, mas a mediunidade não é uma doença mental. O que acontece é que se a pessoa não tratar, não educar a sua mediunidade como ela deve ser educada, se ela não estudar, se ela não procurar conhecer o fenômeno que lhe ocorre, a pessoa pode sim ficar perturbada, buscar tratamento médico, né? E em decorrência de não educar a mediunidade da forma correta, ela vir a se transformar até numa doença mental. Agora, os espíritos podem causar algum problema mental? De forma alguma, né? Então essa é a primeira questão. A nossa segunda questão diz assim: por que os espíritas insistem tanto em dizer que fora da caridade não há salvação? Esta é uma máxima, é uma lei universal, conhecida já muito antes de Cristo, né? Que todos sabemos que aquilo que nós fazemos para os outros, nós estamos fazendo a nós mesmos, porque de uma certa forma estamos todos ligados, né? Somos todos filhos de Deus, filhos do mesmo Pai, viemos da mesma origem e
Quando nós fazemos algo para o nosso semelhante, na verdade estamos fazendo para nós. Quem já não sentiu um benefício maior do que aquele que ele prestou ao seu semelhante? E a literatura espírita, ela nos esclarece a respeito disso. É uma infinidade de casos que nós conhecemos, que você vai ler, de espíritos endividados, que tinham que passar por expiações rigorosas. No entanto, ao reencarnar, ele chega aqui e começa a praticar o bem. Aí a espiritualidade vai e fala, não, ele não precisa mais passar, porque ele já quitou aquele débito fazendo o bem que ele fez. Tem o caso de um senhor que ele tinha posses e começou a ajudar muitas pessoas. Ele ia chegar a uma determinada fase da vida dele, ele ia perder todos os bens que ele tinha. Porém, como ele ajudava muitas pessoas, eram muitas famílias que dependiam dele, a espiritualidade achou melhor que mantivesse ele com os bens materiais dele, porque senão seriam muitas as pessoas prejudicadas. Então, por isso, essa máxima, fora da caridade não há salvação. Quanto mais você faz o bem, mais você recebe. Você está fazendo para você mesmo. Quando nós fazemos o bem, é como se nós estivéssemos depositando uma moedinha no banco cósmico. Todos nós temos assim um banco cósmico, podemos dizer. E cada bem que você faz é uma moedinha que você coloca lá. Quando vai chegar um momento em que serão pesados os nossos débitos e os nossos créditos. E os nossos créditos vão, então, minimizar os nossos débitos. Então, fora da caridade, não há salvação. Quanto mais você praticar o bem, melhor será para você, melhor será para o nosso semelhante. Você vai desenvolvendo um sentimento interior cada vez mais profundo e você vai querer fazer cada vez mais o bem. Por isso, essa é a nossa máxima. Fora da caridade, não há salvação. Ficamos por aqui. Aqueles que tiverem perguntas podem colocar no e-mail que está aqui embaixo anotado e manda para o próximo programa. Muito obrigado. Prezados amigos, nós falamos um pouquinho hoje sobre um líder de uma outra religião. Não é pelo fato de não ser espírita que a gente não possa ou não deva enaltecer aquilo que realmente merece ser enaltecido. Eu me refiro a certas atitudes do Papa Francisco. Vou citar alguns exemplos aqui, que talvez muitos tenham ouvido falar, mas eu juntei alguns itens para reforçar o nosso raciocínio. Em setembro, em Washington, ele desembarcou, o Papa Francisco, de um Fiat 500L e ao lado um carro utilitário, multiuso, bebedor de combustível, que fazia parte da escolta americana ao Papa. Em Roma, ele usa um Ford Focus. Para um Papa é uma coisa bastante simples, não é verdade? Na mesma visita, após o discurso no parlamento, no Congresso americano, ele abriu mão de um banquete para almoçar com 300 sem teto. E lá se foi ele. E se deixou rodear por todas aquelas pessoas, praticamente sem segurança. É o Papa que deixa os seguranças bem malucos, de tanto que infringe as normas de segurança. No ano passado, ele já havia almoçado com operários do Vaticano. E ele ficou ali na fila, esperando bonitinho, com sua bandeja na mão, até chegar a sua vez. Ele gosta de fazer esse tipo de coisa. Antes de ir para cá, para o Brasil, em 2013, um fotógrafo surpreendeu ele subindo as escadas do avião com um sapato cuja sola estava praticamente furando. Numa foto foi visível a condição precária da calçada que ele usava. E já aqui no Brasil também pediu onde ele esteve, acho que ele esteve hospedado em São Paulo e em Aparecida do Norte, ali, se não me engano, porque ele esteve lá na Basílica. Ele pediu instalações completamente simples, sem luxo nenhum, apenas o mínimo necessário no quarto que ele ficou hospedado.
Ainda em setembro, ele foi pessoalmente, agora, lá em Roma, retirar numa ótica um óculos que ele havia pedido para ser refeito as lentes. O óculos como um todo. E ele simplesmente foi pessoalmente, né, com o motorista, naquele carro, mas já tinha dado instruções para que reutilizassem o ar, porque ele achou que não havia necessidade de fazer outro. Poucas pessoas, às vezes de condições até medianas, fazem isso. As pessoas dizem, eu já vou fazer tudo novo, joga no lixo, eu quero coisa nova, né? Quando não, às vezes pagando um valor muito elevado. Tem uma pessoa, né, afável no convívio, adora o contato direto com os fiéis, né, e que faz questão de expressar a sua admiração, o seu respeito, inclusive por outras religiões, por outras tradições religiosas. Onde ele vai, ele participa, ele respeita os rituais de roupa dentro da possibilidade, tira o calçado numa mesquita, fala bem das outras religiões, evita criticar. Ele realmente busca a união e sabe, da mesma maneira como, de modo geral, os espíritas têm esse entendimento, de que ninguém é dono da verdade. A doutrina espírita, nós espíritas, nunca colocamos dessa maneira, de que o espiritismo sabe tudo, é o único caminho. Não, é um dos caminhos, né, que podem conduzir realmente ao conhecimento que liberta, a um consolo racional, a uma fé raciocinada. É dessa maneira que ele entende, dentro das limitações da liturgia que ele segue, ou da doutrina que ele lidera, ele faz concessões até certo ponto, para muitos até demais, e revolucionário, porém, não despreza em momento algum os irmãos de outras crenças. Não é fácil agir assim o tempo todo, tem que ser genuíno, porque aquele que é mentiroso, que é falso, ele faz 1, 2, 3 vezes, de repente ele é surpreendido numa situação que põe por terra tudo aquilo que ele, às vezes, geralmente pelo discurso. Pessoa que fala muito, que conta muita vantagem, que eu sou assim, eu sou bonzinho, faço isso, faço aquilo, normalmente ele acaba sendo apanhado, como a gente diz, com a boca na botija, e acaba sendo desmascarado. Nós estávamos falando aí há pouco sobre essa situação. E a gente aqui não pode deixar de lembrar, por exemplo, aqui no Brasil, do médium Chico Xavier, né, que para muitos até exagerava no modo de viver, na simplicidade do seu modo de viver e da sua própria autoavaliação, do conceito que ele tinha de si mesmo, pessoal, né, ao máximo. Então, a gente entende que em tempos de vaidades exacerbadas, tidas inclusive como virtude, muita gente acha que ser vaidoso é uma qualidade, uma virtude. Ah, ela é super vaidosa. Isso é defeito, gente, não é virtude. Não caia nessa. Vamos falar sério. De um exibicionismo tolo e de um abismo de ilusões do mundo material, onde nós estamos apegados às coisas materiais, à beleza, a poder, a dinheiro, a tecnologia, esquecendo da nossa realidade íntima, da nossa essência, né? Uma vez nós nos deparamos com um exemplo notável dado por um líder de outra religião, da Igreja Católica, que faz muito jus ao cognome retirado de uma ordem eclesiástica, diferente daquele a que ele pertencia, ou pertence, uma vez que ele é da ordem dos jesuítas e abraçou, tomou como inspiração a vida de Francisco de Assis. E a gente vai falar mais ainda sobre Francisco de Assis oportunamente. Mas, então fica aqui o nosso lembrete para a gente analisar, para a gente se espelhar nessas pessoas que poderiam ter motivos, e a Igreja Católica, eivada de tantos equívocos ao longo dos milênios, e que hoje parece se abrir para o mundo, para a realidade. Uma pessoa realmente missionária e que tem uma outra maneira de enxergar o mundo, né? As razões dos fatos deste programa fica por aqui. Ótima semana para você. Que Deus os abençoe e ilumine cada vez mais.